O que é categorização? A categorização é o processo através do qual agrupamos entidades semelhantes, objetos, pessoas, lugares, etc., em classes específicas. Exemplo: compartimentos de um guarda-roupa, com subdivisões que derivam do fato de classificarmos os itens do vestuário em diferentes tipos. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às subdivisões existentes em vários outros utensílios do cotidiano, como geladeiras, mesas de escritório e carteiras de dinheiro. As subdivisões de cada um deles refletem um planejamento relacionado aos objetos que serão colocados em seu interior e também separados em categorias específicas. Da mesma forma, qualificamos as pessoas que compartilham determinadas características, como calmas, engraçadas ou tagarelas. Com relação à linguagem, o processo de categorização é, de fato, essencial. Na verdade, para falarmos do mundo, agrupamos um conjunto de objetos, atividades ou qualidades em classes específicas. Nossas estratégias de categorização estão intimamente relacionadas à nossa capacidade de memória. Não podemos criar um número infinito de categorias, pois isso acarretaria em sobrecarga em termos de processamento e armazenamento de informações, conforme observado no conto do escritor Jorge Luiz Borges, intitulado Funes, o Memorioso. O conto narra a história de Irineu Funes, que sofre uma queda de cavalo e passa a ter uma memória prodigiosa. Ao retratar um indivíduo que se diferencia dos demais por ter adquirido uma memória prodigiosa, que lhe permitiria lidar com um lexo bem mais extenso do que aquele disponível no sistema linguístico de seus interlocutores, o conto lança luz sobre o fato de que há uma relação especular entre linguagem e mundo. Termos para cores. Nos anos 50 e 60, antropólogos investigaram as diferenças interlinguísticas na nomeação de cores e descobriram que os termos para as cores diferiam muito de uma língua para outra. Isso os levou à interpretação de que a categorização das cores era arbitrária e, de um modo mais geral, favoreceu uma visão relativista acerca das línguas. Com o objetivo de refutar a hipótese relativista, os antropólogos Brent Berlin e Paul Kay investigaram a nomeação de cores em mais de 90 línguas, descobrindo que o espectro cromático é estruturado por um conjunto de pontos de referência para orientação, as chamadas cores focais. O objetivo era descobrir os termos básicos do vocabulário cromático, que atendessem aos seguintes critérios. O termo deveria consistir em apenas uma palavra de origem nativa. Termos compostos, como verde azulado, ou de origem estrangeira, como champanhe, eram descartados. A aplicação do termo não deveria se restringir a uma única classe de objetos. Por exemplo, excluíram-se termos usados especificamente para designar cor de cabelo, como seria o caso de louro, ruivo e etc. Os termos deveriam ser familiares e de fácil lembrança para a maioria dos falantes, em oposição a índigo, fúcsia e etc. Na primeira fase do experimento, os informantes deveriam dizer os nomes de cada uma das cores dos cartões apresentados pelos pesquisadores. Na segunda fase, os informantes precisavam apontar todos os cartões que eles nomearam como cor X sob quaisquer condições, os melhores e mais típicos exemplares de X, denominados cores focais, e os resultados dos experimentos demonstraram que as cores focais não eram compartilhadas apenas por falantes de uma mesma língua, mas também eram consistentes nas diferentes línguas. Em resumo, os experimentos de Berlin e Kay comprovaram que a categorização das cores não é
igualitária, mas ancorada em pontos centrais, enquanto as fronteiras das categorias variam entre línguas e mesmo entre falantes de uma mesma língua. As cores focais são compartilhadas por falantes diferentes e mesmo por comunidades linguísticas diferentes. Berlin e Kay concluíram que as 11 cores básicas são, na verdade, universais e perceptuais e estabeleceram que as línguas codificam, no máximo, 11 cores básicas correspondentes a pontos focais de referência. São elas: preto, branco, vermelho, verde, amarelo, azul, marrom, laranja, rosa, roxo e cinza. Além disso, a ocorrência dos termos relativos a essas cores básicas nas diferentes línguas obedece à seguinte hierarquia: preto, vermelho, verde, amarelo, azul, marrom, laranja, roxo, rosa e cinza. A professora de psicologia, Eleanor Roche, realizou um estudo para demonstrar que todos os tipos de entidades são organizados em termos de categorias prototípicas. Sendo assim, teve como base de seus julgamentos as opiniões de estudantes universitários, onde esses analisariam as seguintes categorias: fruta, mobília, veículo, arma, legume, ferramenta, ave, esporte e brinquedo. Depois de analisarem, eles julgariam se os itens apresentados seriam bons exemplos das categorias apresentadas. Com essa pesquisa, o resultado foi da descoberta da existência de efeitos prototípicos. Por exemplo, na categoria mobília, cadeiras, sofás, mesas e camas foram indicados por todos para estar nessa categoria, mas cinzeiros, relógios, rádios e vasos seriam considerados apenas exemplos periféricos dessa categoria. William Labov, com base nos estudos de Roche, desenvolveu uma série de experimentos envolvendo xícaras e objetos semelhantes, a fim de testar a falta de precisão dos limites categoriais. Nesse experimento, se foi dado um desenho, onde havia um protótipo de uma xícara e mais outros desenhos que, em tese, também seriam uma xícara. De acordo com esse desenho, os informantes deveriam nomeá-los. O experimento foi analisado de acordo com os termos de perfis de consistência, ou seja, se houvesse concordância entre todos os informantes quando fossem nomear algum desses objetos, no caso todos concordarem que é uma xícara, então a consistência seria de 100%. A consistência seria de 50% se metade dos informantes ficassem em dúvida e outros nomes e outra metade concordasse que é uma xícara. E por fim, a consistência seria de 0% se ninguém concordasse que aquele objeto é uma xícara. Os informantes chegaram às seguintes conclusões: de ser uma xícara ou uma tigela. Progredindo no experimento, Labov agora incluiu analisar as seguintes informações contextuais: a situação envolvendo tomar café, situação de mesa de jantar na qual os objetos contêm purê de batatas e a situação em que os objetos estão numa prateleira com flores dentro deles, dando assim uma guinada significativa agora para o experimento. Por exemplo, ao analisar o contexto envolvendo comida, os informantes que chamavam o objeto 3 de xícara agora passam a chamá-lo de tigela. Com base nas ideias de Roche e Labov, se tem as seguintes conclusões: as categorias surgem baseadas em capacidades cognitivas da mente humana, e as categorias de cores e formas são baseadas em protótipos fundamentais, que desempenham um papel crucial na formação dessas categorias, e as categorias vizinhas não são separadas por limites rígidos, e sim por uma zona de intersecção. Na organização categorial, envolve-se desde os representantes mais centrais, sendo estes com suficiente similaridade ao protótipo, até os representantes muito periféricos, que apresentam poucos traços em comum em relação ao núcleo categorial. Isso se é observado em relação aos membros da categoria aves, entre eles o sabiá, o avestruz e o pinguim. De acordo com a tabela, se estabelece que apenas o sabiá ocupa o núcleo prototípico da categoria ave, pois ele apresenta todos os traços definidores da categoria. Vindo em seguinte, o avestruz, que não apresenta apenas um dos traços, se afastando um pouco do protótipo. E por último fica o pinguim, que apresenta apenas 3 traços, assim ficando mais próximo à fronteira categorial. Mas nem sempre a avaliação de similaridade irá tomar o protótipo como referência e ir posicionando os outros membros em relação ao grau de compartilhamento dos traços. Roche realçou haver outras formas pelas quais as categorias prototípicas podem ser formadas, algumas sendo baseadas em frequência estatística, fatores fisiológicos, objetivos específicos ou experiência individual. Em relação à frequência estatística, seria calculada através de números ou a média de vários atributos. Os fatores fisiológicos seriam em relação à boa forma, cor focal e etc. Os objetivos específicos seria, por exemplo, em relação à categoria comidas para dieta, onde seu ideal é a proximidade de 0 caloria.
E por último, a experiência individual, onde seu ideal baseia-se através do significado emocional. O papel do contexto e dos modelos culturais. A princípio, o que é contexto? Podemos dizer que se caracteriza como um fenômeno mental que representa diferentes definições. Embora as pesquisas em linguística cognitiva tenham rejeitado o ponto de vista de representação mental abstrata e pré-existente, geralmente adotado em pesquisas de base psicológica, para caracterizar como fenômeno mental, Labov já havia mostrado em sua pesquisa pioneira, que depois foi confirmado através de estudos, que os indivíduos refletem determinadas propriedades categoriais de modo diferente em diferentes contextos. A segunda opção do conceito de contexto vem do Embodiment Hypothesis, a hipótese da base corpórea da cognição, que tem como ideia inicial a experiência física vivida de cada indivíduo. Seus corpos fornecem a base para a cognição, estimulando atividade como percepção, formação de conceitos, imagística, mental, memória, raciocínio, linguagem, emoções e consciência. As experiências cognitivas, como o registro de um contexto linguístico e de um contexto social, caracterizam a primeira acepção de contexto. O contexto linguístico apresenta 3 aspectos: o discurso precedente, o que foi dito antes do termo em foco, o ambiente linguístico imediato que possibilita interpretações diferentes para o mesmo vocábulo, e tipo de discurso, o gênero textual, o registro e o campo discursivo. Segundo Levinson e Givon, a representação dos estados mentais dos indivíduos em uma conversa é apontada como a característica mais importante na socialização. É notável que o falante constrói mentalmente a realidade física externa e os estados mentais de conhecimento, crença e intenção. A segunda acepção de contexto está ligada à memória permanente. Ralph, Ortony e Anderson, 1976, realizaram um experimento com a cor vermelha e constataram diferentes modelos relacionados a maçãs, legumes, batatas e vinhos, o que resultou na variação da categoria cromática em relação à base do protótipo e atribuição à relação de diversos campos cognitivos. Dessa forma, o vermelho prototípico da maçã será diferente do vermelho prototípico do vinho. Os fatores culturais também geram protótipos e diferenciam a estrutura categorial, porém não estabelecem modelos generalizados que vêm de solicitações representativas de uma determinada ideia. Como exemplo do efeito dos modelos culturais no processo de categorização, Unger e Schmid fizeram uma comparação entre os protótipos categoriais da primeira refeição do dia entre os franceses e os ingleses. Como resultado, as diferenças culturais refletem que o modelo francês não dá muita importância para a primeira refeição, porque o almoço e o jantar devem ser refeições reforçadas. Já no modelo inglês, notamos que a primeira e a última refeição devem ser consistentes, enquanto que o almoço deve ser leve.